Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e até trágicas da economia moderna, a história da Venezuela. É a jornada de um país que foi literalmente da glória ao colapso total. E a grande pergunta é: como é que uma nação tão, mas tão rica pôde chegar a esse ponto? Para a gente entender essa queda, a gente precisa primeiro voltar no tempo, lá para o auge. Vamos imaginar um país que, não muito tempo atrás, era uma das nações mais ricas do mundo, um verdadeiro símbolo de modernidade aqui na América do Sul. Só que esse sonho, bom, ele virou um pesadelo. E não foi um pesadelo qualquer. Acabou se tornando uma crise humanitária de proporções gigantescas. É exatamente essa transformação radical que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. Vamos voltar para essa chamada Era de Ouro. Pense numa época em que a grana do petróleo parecia não ter fim. A Venezuela era vista como a grande promessa do continente. Para pensar nisso por um instante. Lá pela metade do século XX, Caracas, a capital, não era só mais uma cidade sul-americana, não. Era um centro global de progresso, de riqueza, um verdadeiro imã que atraía gente de toda a Europa. E o mais impressionante dessa história toda foi a velocidade com que tudo aconteceu. Foi muito rápido. E o motor, o combustível por trás dessa transformação gigantesca, tinha nome: petróleo, o famoso ouro negro. Essa linha do tempo aqui, ela dá uma boa ideia de como essa ascensão foi meteórica, né? Olha só, anos 50, 60, 70, a Venezuela estava surfando uma onda de prosperidade que parecia infinita. Esse boom todo bancou uma infraestrutura super moderna. E aí, em 76, veio uma decisão chave. O Estado tomou o controle de tudo, nacionalizou a indústria e criou a PDVSA, aquela gigante estatal do petróleo. Só que, como em toda história que parece boa demais para ser verdade, essa imagem perfeita já começava a apresentar umas rachaduras. Por baixo de todo aquele brilho, tinha uma vulnerabilidade muito perigosa crescendo ali, bem quietinha. E o nome dessa vulnerabilidade é o ponto central de toda essa história: dependência do petróleo. Pensa assim, quando o destino de um país inteiro está atrelado ao sobe e desce do preço de uma única coisa no mercado mundial, bom, qualquer instabilidade pode virar uma catástrofe. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Olha o tamanho dessa fatia do petróleo. A economia venezuelana não tinha diversificação. Era, na prática, uma economia de petróleo. Todo o resto era só detalhe. E aí, chegaram os anos 80, e o que era inevitável aconteceu. Os preços do petróleo no mundo despencaram. E para a Venezuela foi um baque. A crise bateu com força, a desigualdade social explodiu e a confiança no sistema político foi para o chão. O estopim foi o Caracazo, em 89, uma série de protestos e saques violentos. Ali, o sonho começou a virar pesadelo de vez. Esse cenário de caos, de crise profunda tanto social quanto econômica, foi o terreno perfeito para uma mudança política radical. E, claro, para o surgimento de um novo líder que prometia ser a solução para todos os problemas. E esse líder foi Hugo Chávez. Ele apareceu como uma resposta direta a tudo o que deu errado antes. A mensagem dele de justiça social, de incluir quem sempre ficou de fora, encontrou eco em milhões de venezuelanos que se sentiam completamente abandonados. Ok, aqui a gente precisa entender um ponto fundamental. A Era Chávez foi uma faca de dois gumes. Por um lado, os preços do petróleo voltaram a subir e com essa dinheirama toda ele bancou programas sociais muito populares, que deram a ele um apoio gigantesco. Mas, por outro lado, o governo dele aumentou muito o controle do Estado na economia, nacionalizou um monte de empresas privadas e, crucialmente, usou a receita do petróleo para importar de tudo. Isso simplesmente acabou com a produção local e deixou a economia ainda mais dependente só do petróleo. Aí, em 2013, Chávez morre. E o sucessor dele, Nicolás Maduro, herda o poder. Só que o que ele herdou, na verdade, foi uma verdadeira bomba relógio econômica. E o relógio já estava quase no zero. E a receita para o desastre foi, infelizmente, muito simples. Primeiro, Maduro assume uma economia que já estava frágil. Segundo, logo em seguida, os preços do petróleo no mundo desabam de novo. E sem essa grana, que era basicamente a única fonte de renda do país, o resultado foi uma queda livre, um colapso total. E as consequências disso na vida das pessoas foram terríveis. A gente está falando de hiperinflação, daquelas que fazem o dinheiro não valer nada, de prateleiras de supermercado vazias, falta de comida, falta de remédio e
junto com tudo isso, uma crise política gravíssima e um isolamento internacional cada vez maior. Mas talvez o dado mais chocante seja o custo humano. Milhões. Esse é o número de pessoas que simplesmente tiveram que largar tudo para trás. Casa, família, país, para tentar encontrar um futuro em outro lugar. É um dos maiores êxodos da nossa história recente. Então, o que fica de tudo isso? Qual é a lição? Porque a história da Venezuela, no fim das contas, é um alerta. E não é um alerta só para eles. É um alerta para o mundo todo. Essa frase resume a tragédia de uma forma muito forte, né? A Venezuela passou de símbolo de riqueza para um dos maiores colapsos da história. Essa virada, essa inversão de fortuna, é um estudo de caso impressionante sobre como é possível perder tudo. E é aqui que está a lição central. A história da Venezuela é um aviso gigantesco sobre o risco que é depender de uma coisa só. Serve para qualquer nação que constrói sua riqueza em cima de um único pilar, seja petróleo, seja minério ou qualquer outra commodity. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente refletir. Se a gente olhar para o mapa do mundo hoje, quantas outras nações não estão perigosamente perto de seguir um caminho parecido? A história da Venezuela nos obriga a pensar: o que, afinal, é a base para uma prosperidade que dura de verdade?